Bom dia, pessoal. Que a paz de Jesus e o amor de Maria estejam com vocês. Então, hoje, domingão. E a gente veio fazer a nossa reflexão de hoje. Vamos ver o que Jesus trouxe nesse domingo. Hoje, a igreja nos apresenta o domingo de Pentecostes, não é? Quantas pessoas católicas, né, que não sabem o que significa Pentecostes, né? E a gente vai mostrar o que significa, né? Durante esses dias aí, há 2, 3 dias, a semana, né? Durante a semana a gente viu o Espírito Santo de Deus, não é? Jesus conversando com seus discípulos, se despedindo, porque estava chegando a hora dele partir, não é? Para o Pai, né? Jesus falava com os discípulos já ressuscitado, mas ia chegar um momento que ele tinha que subir ao Pai, não é? Mas ele dizia a seus discípulos que ele não iria deixar ele sozinho. Eles teriam o Paráclito, não é? Eles teriam o Espírito Santo de Deus. Então hoje chegou o dia da gente mostrar, não é? Essa vinda do Espírito Santo sobre os discípulos, não é? E a gente vai ver agora. Então, hoje a palavra de Deus, ela continua em João, né? João, capítulo 20, e o versículo é do 19 ao 23, do 19 ao 23. Jesus ressuscitado está vivo na comunidade. Era o primeiro dia da semana, domingo. Ao anoitecer desse dia, estando fechada as portas do lugar onde se achavam os discípulos por medo das autoridades dos judeus, Jesus entrou. Ficou no meio deles e disse: "A paz esteja com vocês." Dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos ficaram contentes por ver o Senhor. Jesus disse de novo para eles: "A paz esteja com vocês. Assim como meu Pai me enviou, eu também envio vocês." Tendo falado isso, Jesus soprou sobre eles, dizendo: "Recebam o Espírito Santo. Os pecados daqueles que vocês perdoarem serão perdoados. Os pecados daqueles que vocês não perdoarem não serão perdoados." Vamos repetir. Tendo falado isso, Jesus soprou sobre eles, dizendo: "Recebam o Espírito Santo. Os pecados daqueles que vocês perdoarem serão perdoados. Os pecados daqueles que vocês não perdoarem não serão perdoados." Palavra da salvação. Glória a vós. Então, pessoal, vejam só. O que acontece nesse evangelho de hoje? A gente viu durante a semana, né? Falamos muito sobre os evangelhos aonde incluía o Espírito Santo de Deus, não é? A gente explicou direitinho. E aqui, nesse momento, Jesus já tinha subido ao Pai. Jesus, ele já tinha subido ao Pai. E aí a gente percebe que os discípulos, eles estavam amedrontados, eles estavam com medo dos judeus, que eles matassem eles como mataram Jesus. Então eles estavam trancados, não é? No cenáculo, em um lugar, não é? Presente nesse lugar se encontrava Maria, mãe de Jesus, também, não é? Por quê? Porque no último suspiro da cruz, naquele momento da cruz onde Jesus faz a sua passagem ali para a morte, a gente vê que ele dá para o discípulo mais amado que estava aos pés, foram o discípulo mais amado que estava aos pés da cruz e Maria. Jesus diz as seguintes palavras: "Eis aí o teu filho. Mulher, eis aí o teu filho." Não é? "Meu filho, eis aí a tua mãe."
né? Então, naquele momento, Jesus estava dando para os seus discípulos Maria como sua mãe. E Maria recebesse os seus discípulos como filho, não é? Trazendo para a nossa vida, todos nós somos filhos de Maria e todos nós devemos respeitá-la e trazê-la para a nossa vida e para o nosso coração como nossa mãe, porque foi dada pelo Filho. Ok? Então, a partir daquele momento, os discípulos acolheram Maria, levaram Maria para casa e nesse momento Maria estava com eles, não é? Então, a palavra diz que eles estavam reunidos, não é? E Jesus aparece. A palavra diz nitidamente que as portas do cenáculo estavam fechadas. Ou seja, Jesus já veio como um espírito. Entrou ali e se apresentou diante deles. A paz esteja convosco. A paz esteja convosco. Jesus veio para cumprir o que o Pai tinha dito que iria mandar o Espírito Santo, que é o Paráclito, não é? Esse que anda conosco, esse que a gente tem como um amigo, não é? Esse que abre os nossos olhos, esse que nos ajuda a caminhar, nos ajuda a ter discernimento nas coisas, a entender a palavra de Deus, a sermos uma pessoa melhor. E aí a gente percebe que os discípulos ficaram felizes em ver Jesus. Eles estavam amedrontados, eles estavam com medo, não é? Porque do jeito que os judeus mataram Jesus, iriam matar eles também. Eles estavam trancados, não é? Trancados. E, com certeza, protegendo também Maria, né? E aí a palavra diz que Jesus sopra sobre ele o Espírito Santo, um sopro, o sopro do Espírito Santo sobre eles. Jesus tinha prometido a eles que o Paráclito viria para ajudar eles a caminhar, ajudar eles a pregar a palavra de Deus, a dar discernimento a eles de entender as coisas, de saber como agir na hora certa, não é? Então Jesus veio para soprar sobre ele o Espírito Santo. E ali Jesus diz: a paz esteja com vocês. A quem perdoardes, os pecados serão perdoados. A quem não perdoardes, os pecados não serão perdoados. Vamos lá, não é? O que é que acontece? Acontece aqui um seguinte. Essa é a passagem que me faz entender que eu preciso pedir o perdão. Mas existe um grupo de pessoas a quem foi confiado isso. Eu não posso me confessar com todo mundo. Eu não posso me confessar com todo mundo porque quando Jesus apareceu no cenáculo não foi a todo mundo, não foi a multidão, como a gente tem visto. Existia momentos com os discípulos onde ele autorizava as coisas e existia momento com o povão. Então, esse é um dos momentos que só estava ele e os discípulos mais uma vez, assim como a Santa Ceia. Não é? Assim como ele levou o pão, o vinho, e ali ele transformou em corpo e em sangue. Era só eles que estavam ali. Então, por isso, nós precisamos nos confessar. E quem tem essa autoridade de perdoar ou de não perdoar, em nome de Jesus, é os padres, não é? É os padres. Porque eles representam ali os discípulos, né? Ali no meio está Pedro, que representa o Papa, que nós temos hoje o nosso Papa, né? Sucessor de Pedro, né? Que está substituindo aí o Papa Francisco. Então, ali naquele grupo que foi dada a autoridade a eles, não a todos, não é todos, eu não posso me confessar a todo mundo. Eu posso conversar com um amigo, eu posso conversar com um pastor de outra denominação, mas jamais ele pode perdoar os meus pecados porque ele não tem essa autoridade. Essa autoridade seria dada a todos se Jesus tivesse falado para todos, tivesse se apresentado para todos, mas não é bem assim. Então a nossa igreja
ela é linda quando a gente entende, não é? Cada dia mais você se encanta, porque é verdadeiramente o que Jesus deixou, não é? Então, a quem perdoar os pecados será perdoado, e a quem não perdoar será retido. Agora, você pode se perguntar, como que ele deu essa autoridade a pessoas pecadoras, né? Não é isso? Não é o que mais se questiona, que não vai falar dos pecados, né? As pessoas pecadoras, eles são pecadores, mas eles dão um sim a Deus. Eles dão um sim. É tão provado que eles não casam. Por quê? Porque eles escolhem um casamento com Jesus Cristo. A gente percebe que eles têm até uma aliança no dedo, né? De um casamento. Foi feita uma aliança ali somente com Jesus Cristo, né? Então, eles têm a obrigação, eles têm ali que ter uma rotina ali espiritual para que não caia em pecados, para que não se envolva com as coisas do mundo, não é? Então, por quê? Porque essas autoridades foram dadas a eles. Mas se eles, por sua vez, eles ficam fracos por serem humanos, eles vão cair. Eles vão desobedecer a ordem e eles vão cair, eles vão pecar. Mas isso não quer dizer que o meu pecado que eu confessei a ele não está valendo. Isso não quer dizer que naquele momento que ele está me confessando, Jesus não desça do céu e autorize o meu perdão ou o meu não perdão. Como que isso acontece? Isso acontece através do meu arrependimento. Jesus, ele está vendo, ele mora dentro do meu coração e ele sabe se eu me arrependi daquilo que eu estou confessando ou não. Não é? O Padre, ele não vê o nosso coração. Jesus usa ele, mas Jesus vê o nosso coração. Então, quando a gente vai confessar algo, a gente tem que ir confessar aquilo que a gente se arrependeu. E aí, a gente ali naquele momento, ele manda a gente rezar o ato de contrição, né? Senhor, eu me arrependo de todo o meu coração por vos ter ofendido. Prometo com a vossa graça nunca mais pecar. Meu Jesus, misericórdia. Eu preciso ter certeza das palavras que eu estou dizendo. Naquele momento eu preciso me arrepender do que eu fiz, do que eu estou ali para confessar com ele. E ali eu te perdoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Jesus está ali, porque ele disse, eu soprei sobre vocês o Espírito Santo. Veja que uma coisa liga a outra. Eu soprei sobre vocês o Espírito Santo. Então, daqui para frente, vocês vão ter visão espiritual. Vocês vão saber muito bem que vocês não podem se aliar a certas coisas do mundo. Então, quando um padre, ele é padre, ele tem o Espírito Santo de Deus para caminhar. Agora, se ele deixa as suas práticas de lado, começa a ficar ali árido, aridez espiritual, deixar que a solidão tome conta, e isso e aquilo, ele vai cair sim em outros tipos de pecado que a gente vê muito bem por aí, né? E aí vem tudo quanto é de comentários, né? Ah, porque padre não casa, porque isso, porque aquilo, né? Pedro era casado. A gente sabe que Jesus curou a sogra de Pedro. Pedro era casado, mas quando Pedro saiu caminhando com Jesus, Pedro não levou família, né? Pedro não levou família, Pedro deixou a família, né? Sabemos muito bem disso. Então hoje, o Pentecostes é isso, é o sopro do Espírito Santo sobre nós. Assim como Jesus Cristo soprou o Espírito Santo sobre ele, nós também recebemos esse Espírito Santo através do nosso batismo. Né? Aí muitos podem perguntar assim, mas por que o símbolo do Espírito Santo é uma pomba? Né? E por que Jesus soprou sobre ele o fogo do Espírito Santo? Porque o fogo, ele acende, o fogo, ele renova. Né? Então, o Espírito Santo, ele é fogo. Quando você está em oração,
não é? Clamando o Espírito Santo num grupo de oração com muitas pessoas ali, existe um derramamento do fogo do Espírito Santo em você. Você precisa sentir isso para você ver. Pega fogo o teu coração. Pega fogo as palmas das tuas mãos. Elas esquentam quando tu tá com a mão para cima, assim. É uma experiência única que só quem vive que sabe. Então, quem é de grupo de oração, carismático, sente essas coisas, sabe do que eu tô falando. E ali você tem um renovo. Muitas vezes você tá em algum lugar, você tá, né? Você tá ali distante das coisas de Deus, né? O Espírito Santo fica distante. Por quê? Porque você tá árido, muitas vezes você tá preocupado, muitas vezes... E aquilo, quando você invoca o Espírito Santo, ele desce como um fogo em você e lava todo tipo de problema que você tenha. Entendeu? É mais ou menos assim. Então, depois que você tem esse momento no grupo de oração, por isso é importante irmos a um grupo de oração. A gente não ir só à missa, a gente ir a um grupo de oração. Muitas vezes você está cantando o Espírito Santo, você sente algo, entendeu? Você se entrega, você sente algo. Com a continuidade, você indo, você vai sentir, ter várias experiências, não é? A gente tem várias experiências. Então, hoje, a igreja nos apresenta esse dia, né? O dia de Pentecostes. Né? Aí muitos podem pensar, por que ele soprou o fogo do Espírito Santo? Por que não desceu sobre eles uma pomba? Né? Porque quando a gente fala do Espírito Santo, qual o símbolo do Espírito Santo? Uma pomba branca. Né? Mas por que uma pomba branca? Porque no momento do batismo, no momento que Jesus, né, precisou ser batizado, não porque ele precisasse, mas precisou ser batizado para deixar o exemplo, né? Que a gente precisaria ser batizado e naquele momento desceria o Espírito Santo de Deus sobre nós, né? Assim como desceu sobre ele. Ele não precisava porque ele já era santo, mas ali foi só uma amostra, né? Aquilo foi só para nos mostrar, para deixar que quando a gente é batizado, o Espírito Santo desce sobre nós. E como foi que o Espírito Santo desceu? Em forma de pomba, né? Ele desceu em forma de pomba, e então ficou a imagem do Espírito Santo de pomba, porque ele também se fez presente no batismo de Jesus como pomba. Então é por isso. Mas o sopro do Espírito Santo, quando você está num grupo de oração, que tem ali o pregador, que está ali fazendo aquele momento do Espírito Santo, e ele sopra o Espírito Santo sobre a igreja. Ele dá aquele sopro do Espírito Santo no momento da oração. É o fogo que desce do céu, né? Para nos proteger. Então a gente vê que ali os discípulos ficaram cheios do Espírito Santo e saíram para a sua missão, né? Saíram para evangelizar, para curar, não é? Então, aqui a gente viu essas duas realidades, né? O que a gente viu durante a semana, né? Aconteceu em Pentecostes, o sopro do Espírito Santo desceu sobre eles e eles saíram, né, ali com autoridades dada por Deus. Nada que temos na nossa igreja foi feito por homens, não. Entendeu? Então, quando chegar alguém dizendo a você, você está perdendo graça, você está perdendo caminhada para a vida eterna. Pensa direito. Pensa direito se tu quer encontrar verdadeiramente a vida eterna. O perdão, ele tem que ser ali. Por quê? Porque Jesus deixou esses daqui para que ele desça sobre ele e nos perdoe. Você pode pedir perdão também, só você e Deus? Sim. Os seus pecados pequenos, pecadinhos de dia a dia, você pode, né? Na igreja, na missa, no comecinho da missa, depois do nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, vem o momento do perdão.
onde a gente canta a música ali do perdão, né? Então, ali é o momento de você pensar nas coisinhas pequenininhas que você... Uma mentirinha aqui, né? Um nome que você chamou, né? Uma blasfêmia que você fez. Agora, os pecados mortais, meu amor, você tem que passar pela confissão individual. Você e o seu pároco. Para que o perdão de Deus ele venha, né? E mesmo assim, ainda iremos pagar por esse pecado. Claro que ele foi perdoado, mas a gente precisa se limpar. Enfim, hoje, domingo de Pentecostes, né? A gente veio, termina aqui esse círculo do Espírito Santo, onde a gente viu tudo isso, né? E hoje a gente vai pedir ao Espírito Santo que nos cubra com discernimento para saber como agir nesse mundo, saber distinguir as coisas, saber distinguir o bem do mal, saber entender a palavra de Deus. Pedir o Espírito Santo para entender essa parte aqui dos padres, confessar, nos confessar, a gente falar dos nossos pecados para os padres. Engraçado que a gente não tem vergonha de pecar, né? Quando a gente vai fazer a coisa errada, a gente não tem vergonha. Mesmo sendo de igreja, mesmo sabendo, a gente sabe que Jesus está olhando e a gente não tem vergonha. Aí a gente tem vergonha de ir pedir perdão, né? A gente tem vergonha de chegar diante do padre que tem a autoridade de Deus, independente do que ele faça. Por quê? Porque é ele e Deus. Quando ele estiver na presença de Deus, ele vai pagar pelas coisas erradas que ele fez e vai pagar muito caro, né? Porque a quem muito é dado, muito será cobrado. Então, essa autoridade eles têm. E eu preciso desse sacramento da confissão na minha vida para me ajudar a entrar no céu. Eu não posso chegar diante de Jesus. Eu não posso chegar diante de Jesus e ele me mostrar todos os meus pecados e perguntar: você se arrependeu? Porque eu não lembro de ter lhe perdoado de nenhum. Portanto, eu não posso abrir as portas do céu para você. E aí? Como é que vai ser? Porque ele deixou aqui o ensinamento, ele deixou as pessoas certas para te confessar, né? Então, a nossa Igreja Católica, ela é linda porque ela caminha conforme a vontade de Deus, né? Não foi nenhum homem que resolveu sair porque não aceitou isso aqui, né? Como o seu doutor Lutero. Como ele não aceitava muitas coisas, ele foi fazer a sua própria Bíblia do jeito dele. Ele tirou os livros que a nossa Bíblia tem os livros que a deles não tem, não é? Porque ele não achou importante aquilo ali, não é? E ali ele foi tirando, ali ele foi ensinando as coisas que ele achava. Eu não posso ir por líderes o que eles acham. Eu tenho que ir pelo que o Espírito Santo me diz e me revela o que é certo. E nós estamos no lugar certo. A gente pode até cair, mas a gente levanta. A gente cai e a gente levanta, mas a gente está chegando, está formando um caminho. Cuidado para você não estar andando por caminhos errados, seguindo líderes. Amém? Um bom domingo aí para vocês em família e até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir.